Olá, meus amigos, aqui sou eu, Padre Guilherme, mais uma vez neste dia, para que possamos seguir em frente caminhando pela palavra do Senhor. Nós vamos refletir aqui sobre o Evangelho que é lido nesta celebração do Domingo de Ramos. Eu convido você para participar aqui comigo, mas antes só reforço aquele convite de todos os dias, que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative o sininho das notificações, inscreva-se lá no canal, curta o vídeo para nos ajudar aí na divulgação, na evangelização, e também lá no Facebook, no Instagram, no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas. Vamos caminhando juntos. Nós vamos fazer aqui a leitura do Evangelho que é proclamado em forma de diálogo, de narração na celebração, para que possamos refletir sobre ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Veja, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou.
Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o que nós vemos aqui nesta passagem é que o processo de julgamento de Jesus foi um processo injusto. O Pôncio Pilatos entrou para a história como símbolo da omissão e da covardia, porque ele mesmo não acreditava que Jesus tivesse culpa, mas por medo, covardia, ficou com medo de perder o poder terreno, ele se colocou numa situação que nós podemos dizer chega a ser até vergonhosa. Um procurador, um representante do imperador de Roma, perguntar à multidão o que deveria fazer, mostra a incapacidade, a impotência, a falta de capacidade de saber lidar numa situação complicada como essa. Nós vemos aí o medo. Por quê? Por causa da ganância, da ambição humana. Também os adversários de Jesus, que se recusavam a enxergar em Jesus uma presença divina. Por quê? Porque eles tinham medo de perder o poder terreno que eles tinham. E nós vemos que Jesus assume o seu título de rei de uma forma totalmente diferente do que o ser humano costumava pensar. Jesus não se preocupava com o poder terreno. O seu trono é a cruz. A sua coroa é de espinhos. O seu manto, podemos dizer, é o sangue escorrendo pelo corpo. Ou seja, o que Jesus indica é que o reino dele e o reino para o qual nós queremos caminhar pela fé não é este reino deste mundo. Não é esta vida a vida definitiva. Jesus assume nesta passagem, nós podemos ver em diversos trechos aqui, assume a figura do servo sofredor, que fala lá do profeta Isaías. E pouco antes de morrer, antes de morrer, Jesus faz uma exclamação: meu Deus, por que me abandonastes? Isso aí é uma fala do Salmo do Antigo Testamento. Não é desespero de Jesus ou medo de morrer ou está sofrendo e por isso está reclamando assim como se Deus tivesse abandonado. Não. Ele está dizendo aqui uma frase que é a frase do servo sofredor que aparece no Antigo Testamento e aqui justamente de um salmo. Ou seja, ele assumiu a condição do servo sofredor, ele assumiu a cruz, ele foi até o fim por amor. Então, contemplando esta passagem, contemplando a cruz de Jesus, somos chamados a pensar e manter no nosso coração, sobretudo essa semana, que é Semana Santa, aquele refrão bonito e antigo: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Ou seja, Jesus na sua cruz, Jesus com que nós vamos celebrar nesta semana, nós vamos recordar, nós vamos rememorar como Deus nos ama. Como Deus foi capaz de assumir com força, com vontade, essa figura do servo sofredor por amor de todos nós. Eu peço a Deus que ilumine você, que você possa viver a sua Semana Santa, mesmo que seja vivida em casa, acompanhando as celebrações pela televisão ou pela internet. Não deixe de viver esta semana, que é a semana maior para nós que acreditamos, nós que somos cristãos, e que você possa sentir de maneira profunda a presença do amor de Deus em sua vida. Desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.